tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. Com o sinal verde do Senado para a intervenção federal no Rio de Janeiro, o Exército faz pente fino em presídio que teve rebelião no final de semana. Subcomandante de unidade de polícia pacificadora é morto em assalto esta madrugada. Já é o terceiro policial vítima do crime desde a assinatura do decreto de intervenção na última sexta-feira. Na próxima sexta-feira, a Receita Federal libera o acesso ao programa de declaração do imposto de renda. Quem declara antes recebe primeiro a restituição. E tem novidade para os que têm criança em casa. Apenas 1 em 4 paulistas que deveriam receber a vacina contra a febre amarela recebeu a imunização. A campanha será prorrogada. Sobreviventes do ataque à escola nos Estados Unidos ganham apoio de celebridades em campanha a favor do controle da venda de armas no país. O ONU pede cessar fogo na Síria para que civis recebam atendimento médico e possam deixar a área de confrontos na capital Damasco. No esporte, os gols da Liga dos Campeões da Europa. E nos Jogos Olímpicos de Inverno, uma classificação emocionante. Pela primeira vez na história, uma sul-americana, uma brasileira, vai às finais da patinação artística no gelo. É hora de organizar as contas e planejar a declaração do imposto de renda. Pois é, já chegou essa hora. Quem tem dependentes precisa ficar atento. Porque a idade para a inclusão baixou para 8 anos e a criança precisa ter CPF. Recibos, olerites. A Vicentina já está organizando a papelada para a declaração de imposto de renda. Faltam só os informes de rendimento do trabalho e dos bancos. Todos os meses eu vou separando em uma pasta própria os documentos que vão fazer parte da minha declaração de imposto de renda. O que parece ser pressa tem um motivo. Se tiver direito à restituição, a Vicentina vai receber nos primeiros lotes. É que quem declara antes, recebe antes. Nesta sexta, a Receita vai liberar o programa do IR 2018 para baixar no computador. A entrega das declarações começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril. Este ano, 40 milhões de brasileiros devem declarar o imposto de renda. No ano passado, foram 28 milhões de declarações. 747 mil caíram na malha fina por inconsistência nas informações. Devem fazer a declaração contribuintes que receberam no ano passado acima de R$ 28.559 em rendimentos tributáveis. Quem teve rendimentos não tributáveis, que não geram lucro, acima de R$ 40 mil. Trabalhadores do campo com rendimento anual bruto acima de R$ 128.308. Contribuintes que investiram na Bolsa de Valores, mercado de capitais ou similares, que têm imóvel ou terrenos com valor superior a R$ 300 mil. E ainda quem vendeu um imóvel e vai usar o dinheiro para comprar outro em até 180 dias. Este ano, a Receita reduziu a idade para a inclusão dos dependentes com o CPF. E isso vem ocorrendo ano a ano, né? O ano passado era 14, passou para 12, esse de 12 para 8. E é uma tendência que essa idade vá reduzindo ano a ano até que a criança nasça já com seu CPF. Agora, um alerta à população. A procura pela vacina da febre amarela diminuiu depois do carnaval, mas o número de casos aumentou e a importância de se imunizar continua. A repórter Lilian Coelho traz mais detalhes para a gente. Oi, Lilian, boa tarde. Oi, Ana, boa tarde para todo mundo. Realmente, olha, se a gente tirar por esse posto aqui, essa UBS que fica na zona norte de São Paulo, o movimento é bastante tranquilo. Olha, dá uma olhada aqui. É só chegar aqui, pegar uma senha e ir direto para a sala de vacinação, que não tem fila, não tem espera, não tem nada. Só lembrando, de acordo com o último balanço aqui no estado de São Paulo, foram vacinados apenas 26% do esperado. E segundo especialistas, um dos motivos pode ser aí a falta de informações. Muita gente fica com medo, com receio das reações que a vacina pode causar. É bom reforçar que essas reações graves são raras, atingem apenas de 2% a 5% da população. Então, mais perigoso é realmente não se vacinar do que ficar com medo do risco da reação à vacina. Em Guarulhos foi confirmado o primeiro caso dentro do município e aqui na capital paulista a campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 2 de março. E quem quiser mais informações sobre os postos, os locais de vacinação, é só acessar o site prefeitura.sp.gov.br/saúde. Ana, é com você. Perfeito, Lilian, obrigada. Aldo?
E olha, você pode participar aqui do Jornal da Cultura Primeira Edição. Mande suas perguntas, sugestões, críticas, opiniões sobre as nossas reportagens. Use o Twitter com a hashtag JCPrimeira. Você também pode acompanhar a gente ao vivo ou rever as nossas reportagens pela internet. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/jornalismo TV Cultura. Também curtir a nossa página no Facebook. Nossa conta ali é Jornalismo TV Cultura. Participe. O desemprego na cidade de São Paulo atinge mais de 1,5 milhão de pessoas. Isso representa uma taxa 50% maior do que a média nacional. É o que mostra uma pesquisa da rede Nossa São Paulo, divulgada hoje. O repórter Eduardo Campos traz outros detalhes dessa pesquisa para a gente. Oi, Eduardo. Oi, Ana, tudo bem? Boa tarde a todos. A pesquisa mostra ainda que nos últimos 12 meses, 37% dos paulistanos tiveram redução na renda média mensal. Hoje, segundo a pesquisa, ganha em média em até 2 salários mínimos. Quem está aqui comigo é o Jorge Abraão, que é o coordenador dessa pesquisa conhecida como Viver em São Paulo. Jorge, muito boa tarde para você. Qual é o objetivo dessa pesquisa? O objetivo é tratar de um tema que é relevante para todos nós, que é a questão do trabalho e da renda. E quando a gente mostra o desemprego, que é uma coisa que afeta todos nós, do ponto de vista da autoestima, quando ela existe, da questão da desestruturação das próprias famílias, da questão do impacto na sociedade, até com temas como segurança, a gente quer com isso estimular a construção de programas para isso e mostrar que não é só o governo federal que tem a ver com essa questão. É evidente que sai dali da política econômica muitos avanços, mas o poder público local, as prefeituras podem estar atuando e a gente está discutindo isso, a partir dos dados, como é que o poder público, com a sua capacidade de convocação, de comunicação, pode avançar no sentido de políticas públicas para reduzir esse problema. Bem, obrigado pelas suas informações, Jorge. Quem quiser ter acesso à íntegra dessa pesquisa, é só entrar no site que aparece aqui no seu vídeo, tudo junto, viu? É nossasaopaulo.org.br. Ana. A intervenção federal no Rio de Janeiro já tem o aval completo do Congresso e as operações das Forças Armadas em conjunto com as polícias do Estado do Rio devem ser intensificadas. Como era esperado, o Senado aprovou durante a noite o decreto de intervenção editado pelo presidente Michel Temer na sexta-feira. O decreto passou com ampla maioria após 3 horas de sessão. 55 senadores votaram a favor e 13 contra. Os votos contrários vieram dos senadores do PT e da Rede Solidariedade. Com a aprovação do decreto de intervenção, são esperadas agora grandes operações conjuntas das Forças Armadas e das polícias do Estado, nos moldes da que foi deflagrada ontem na favela Kelsons, na zona norte do Rio. A operação resultou na prisão de 11 pessoas, além da apreensão de armas, munição, granadas e grande quantidade de drogas. Os especialistas em direito deixam claro, o Exército é uma arma de guerra, não de policiamento. No Rio de Janeiro, eles estão lá para garantir a segurança das forças policiais. E isso inclui os mandados de busca e apreensão. O governo federal recuou nos mandados coletivos, mas admitiu que eles podem sim incluir vários locais e pessoas de uma só vez. A ação do Exército no Rio de Janeiro é uma intervenção federal, portanto civil e não militar. E, como previsto na Constituição, deve respeitar todos os direitos individuais do Estado democrático. Por isso, depois de ensaiar pedir mandados de busca e apreensão coletivos, o governo federal voltou atrás. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, explicou que, conforme a operação, haverá mandados para um número maior de pessoas. Todas as ordens judiciais necessárias para a execução da intervenção obedecendo esses princípios constitucionais fundamentais. Alguns juristas avaliam que, como nas comunidades nem todas as casas têm um endereço formal, os mandados poderiam ser expedidos usando uma localização de GPS um pouco mais abrangente, mas sempre com informações das investigações que justifiquem a entrada da polícia mesmo contra a vontade do dono da casa. E quem deve cumprir os mandados é a polícia, não os militares do Exército. O Exército não vai realizar a função de polícia. O que o Exército vai fazer é preservar a integridade da segurança, mas ele não vai agir como um policial do Rio de Janeiro. Exemplo, no caso dos mandados de busca e apreensão, quem deve cumprir os mandados de busca e apreensão são as autoridades estaduais.
O que o Exército vai fazer é garantir a segurança destas forças e dessas autoridades para que elas possam dar cumprimento a esses mandados. Pode ser que ele entre numa situação excepcional acompanhando a autoridade estadual, mas o Exército por si só não teria autoridade para entrar na casa das pessoas. Ele esclarece que os cidadãos podem formalizar uma reclamação de eventuais abusos diretamente no Ministério Público. Mas já para este especialista em segurança, em alguns casos, só mesmo mandados mais abrangentes possibilitam uma ação eficiente da polícia. Um caso onde é muito pequeno uma situação, o criminoso ele pode passar de um lugar para outro, assim, em questão de segundos. Então, quer dizer, para as forças que estão no combate, será muito mais fácil ele arregimentar esse local e preservar o local e preservar a segurança também das pessoas que não estão envolvidas. Ele avalia que, da parte do Exército, já há uma estratégia diferente no combate ao crime. Hoje o Exército está fazendo as operações junto com a Polícia Rodoviária Federal, as operações fechando as estradas, né? Diminuindo o perímetro de ação dos criminosos, no sentido de que impedir o transporte de drogas e de armas entrando no Rio de Janeiro. Então está sufocando o crime. Este professor de processo penal alerta: nenhuma operação da intervenção federal justifica que rasguemos a Constituição. Os estados totalitários, as arbitrariedades, as ditaduras, elas surgem exatamente e muitas vezes com esse viés de celebração de justiça, de necessidades emergenciais, de combate à criminalidade. Então, nós não podemos, sob nenhum aspecto, sob nenhuma situação, fechar os olhos à nossa normatividade constitucional. Nessa madrugada foi morto a tiros o subcomandante da unidade de polícia pacificadora da Vila Kennedy. Ele é o terceiro policial morto por criminosos desde que o decreto da intervenção federal foi assinado na última sexta-feira. O repórter Ricardo Ferraz está no Rio de Janeiro e dá os detalhes desse crime e de duas operações feitas hoje na cidade. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Ana Paula. Pois é, Guilherme Lopes da Cruz é a mais recente vítima desse quadro de violência que assola o Rio de Janeiro. Ele foi morto nesta lanchonete aqui em Jacarepaguá, na zona oeste de São Paulo, na zona oeste do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, quando comprava um sanduíche. A polícia ainda investiga as circunstâncias da morte dele, mas as informações preliminares dão conta de que ele reagiu a um assalto. 17 policiais militares já foram mortos desde o início deste ano aqui no Rio de Janeiro. Hoje pela manhã, aqui pertinho da onde a gente fala, na comunidade de Lins, a Polícia Militar promoveu uma operação para prender um líder comunitário que é suspeito de ter planejado a morte de um outro policial militar no mês passado. Houve troca de tiros, a principal via de acesso à estrada Jacarepaguá-Grajaú ficou interditada por cerca de 2 horas. E também hoje pela manhã, a Secretaria de Administração Penitenciária promove uma vistoria na penitenciária Hamilton Dias Moreira, que fica no bairro do Japeri. As Forças Armadas participam dessa operação, principalmente com um apoio logístico e também com o uso de cães farejadores. Agora que a intervenção federal no Rio de Janeiro foi aprovada pelo Congresso Nacional, a cúpula de segurança do Rio deve se reunir para planejar e apresentar o plano de ação dessa intervenção aqui no estado, sob o comando do general Braga Neto. Voltamos com vocês aí no estúdio. Obrigada, Ricardo. Ricardo Ferraz, falando direto do Rio de Janeiro. Aldo? A maioria do Supremo Tribunal Federal autorizou a prisão domiciliar para grávidas e mães de crianças com até 12 anos ou que tenham deficiência que ainda não foram condenadas. A medida pode atingir quase 5 mil mulheres e passa a valer em até 60 dias.
A decisão da segunda turma do STF foi por 4-1. Apenas o ministro Edson Fachin votou contra o habeas corpus coletivo para presas temporárias. Celso de Mello, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski aprovaram a mudança, que deve ser implementada em todo o país em até 2 meses. Mulheres que estejam grávidas, amamentando, que tenham filho menor de 12 anos ou com deficiência, podem ser autorizadas a cumprir a pena ou acompanhar o processo em prisão domiciliar. A decisão vale apenas para as presas provisórias, ou seja, que ainda não foram condenadas, e deve beneficiar quase 5.000 mulheres em todo o país. Mas há exceções. Não podem receber o benefício as mulheres que cometeram crimes violentos ou mediante ameaça. Para este criminalista, a decisão do STF foi correta. É uma decisão, acima de tudo, civilizatória e que tem por objetivo reduzir os danos causados pelo cárcere e os malefícios que o cárcere produz. A situação de mulheres presas ganhou destaque nos últimos dias depois que Jéssica Monteiro, de 24 anos, grávida de 9 meses, foi presa com 90 gramas de maconha. Sem antecedentes criminais, Jéssica foi trazida para esta delegacia na região central de São Paulo, onde entrou em trabalho de parto horas depois de ser detida. Jéssica teve o bebê num hospital público e 2 dias depois voltou para a mesma cadeia. Ela nega a acusação. Ser presa pela primeira vez na vida e ainda mais dessa forma é difícil, ainda mais grávida. Eu passei horrores, né? Da delegacia, Jéssica e o filho foram para esta penitenciária feminina, onde ficaram 2 dias antes de receber o direito à prisão domiciliar. Ela foi solta graças a um habeas corpus pedido pela OAB de São Paulo e vai responder ao processo em liberdade. O empresário Wesley Batista está fora da cadeia. Por decisão do Superior Tribunal de Justiça, ele e o irmão Joesley tiveram a prisão preventiva convertida em medida cautelar. Mas Wesley Batista continua preso porque tem um segundo mandado de prisão contra ele. Wesley Batista, um dos donos da JF, deixou a carceragem da Polícia Federal na zona oeste de São Paulo por volta das 3 da manhã. Ele e o irmão Joesley foram acusados de usar informações privilegiadas para lucrar no mercado financeiro. Por 3-2, o STJ aprovou as medidas cautelares para esse processo. Joesley Batista ficou na cadeia porque responde a outro processo por omissão de informações. Wesley já está em casa, mas fica proibido de deixar o país, ocupar cargo nas empresas envolvidas, ter contato com réus ou testemunhas, além de ter de comparecer em juízo e usar tornozeleira eletrônica. A defesa de Wesley não informou se esse monitoramento já é realizado. E terminou a novela da posse de Cristiane Brasil no Ministério do Trabalho. O PTB decidiu indicar para o Ministério o secretário executivo da pasta, que já ocupa interinamente o cargo. Presidido pelo pai de Cristiane, Roberto Jefferson, o PTB ganhou o Ministério do Trabalho na barganha de votos pela reforma da Previdência. Com a tramitação da reforma suspensa, a posse de Cristiane Brasil deixou de ser importante para o governo. Ela foi indicada para o Ministério no dia 3 de janeiro. A Justiça Federal de Niterói suspendeu a posse porque Cristiane já teve condenação na Justiça do Trabalho. O governo e a deputada tiveram diversos recursos negados pela Justiça Federal de Segunda Instância do Rio de Janeiro. Depois, a posse foi liberada pelo STJ e novamente suspensa pela presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia. Na decisão, pesaram declarações polêmicas contra a Justiça do Trabalho, denúncias de que a deputada pagou traficantes pelo direito de fazer campanha exclusiva em favelas. E também de que pressionou funcionários de uma secretaria municipal a buscar votos para ela sob ameaça de demissão. Cristiane nega as denúncias, diz que foi vítima de machismo e que vai se defender de todas as acusações. 12h18, vamos a um giro de notícias, Jogos de Inverno e Rio Open de tênis, com boas e más notícias. Em Pyeongchang, uma classificação inédita para a final da patinação artística. E no Rio de Janeiro, mais um brasileiro eliminado na primeira fase. Vamos ver.
Thiago Monteiro, assim como Tomás Bellucci e Rogério Dutra Silva, começou bem. Venceu o primeiro set por 7-6 contra Pablo Cuevas. Mesmo saindo atrás, recuperou-se e no desempate se deu melhor. Na segunda parcial, foi em busca do resultado. No desempate, de novo, teve 3 chances de ganhar o jogo, 3 match points, mas cedeu e foi baleado mentalmente para o terceiro set. Vitória do uruguaio e adeus ao torneio carioca. Gael Monfils levou um bom público à quadra central, sedento para ver a sua irreverência. E se não esteve em seus melhores dias, ao menos protagonizou momentos emocionantes e fez a galera vibrar com a sua vitória, salvando o match point e tudo contra o argentino Horácio Ceballos. Final 2-1 para o francês. Nos Jogos de Inverno, a brasileira Isadora Williams alcançou a melhor nota na sua carreira, 55,74 na patinação artística, e ficou entre as 24 atletas que avançaram à final. É a primeira vez que uma sul-americana consegue esse feito. A brasileira se apresentou ao som da canção Aleluia, de Leonard Cohen, interpretada por Cady Blanc. A seguir, estudantes que sobreviveram a ataque em escola da Flórida ganham apoio de celebridades para a campanha pelo controle de venda de armas nos Estados Unidos. E a ONU pede cessar fogo na Síria para que civis deixem a área de bombardeios na capital Damasco. A gente volta já. Os estudantes que sobreviveram ao ataque a uma escola na Flórida, que deixou 17 mortos na semana passada, seguem protestando por um maior controle de armas nos Estados Unidos e ganham apoio de celebridades. Not one more! Not one more! Os estudantes lançaram a campanha chamada de Never Again, ou Nunca Mais, em português. Cerca de 100 alunos foram para a capital da Flórida, Tallahassee, pressionar os congressistas para que proponham leis que dificultem a compra de armas pela população civil. Uma pesquisa nacional divulgada ontem e feita no calor dos acontecimentos revelou que 58% da população norte-americana acredita que o massacre poderia ter sido evitado com um maior controle de armas. Pressionado, o presidente Donald Trump recomendou a proibição de um acessório que, na prática, transforma rifles semiautomáticos em automáticos. Mas a proposta gerou desconfiança, já que foi apoiada pelo maior grupo de incentivo a armas dos Estados Unidos, a Associação Nacional de Rifles. Além disso, o atirador da escola na Flórida, Nicholas Cruz, não usou um dispositivo semelhante a esse. As marchas dos estudantes têm ganhado apoio de peso. Ontem, o ator George Clooney e a esposa, Amal Clooney, uma advogada ligada aos direitos humanos, anunciaram uma doação de $500 mil para que eles realizem uma manifestação em Washington no sábado. A apresentadora Oprah Winfrey e o diretor Steven Spielberg também irão contribuir com a mesma quantia. Chega a 250 o número de mortos em 2 dias de ataques na capital da Síria. Estados Unidos e França denunciaram as ações do governo de Bashar al-Assad. Os dados atualizados são da ONG Observatório Sírio dos Direitos Humanos, que ainda disse que entre as vítimas há 58 crianças. Outras 1.200 pessoas estão feridas e não há leitos para todos nos hospitais da região. Os números desses 2 dias de ofensivas do regime sírio só perdem imortalidade para o ataque químico de 2013, que matou 1.500 pessoas. O governo sírio e a aliada Rússia fazem um cerco à região conhecida como Ghouta Oriental, o último grande reduto rebelde na capital. A população, cerca de 400 mil pessoas, está isolada, sem comida e sem remédios. Questionado no parlamento, o ministro do Exterior da França, Jean-Yves Le Drian, disse que a situação está piorando consideravelmente e lembrou que o Conselho de Segurança da ONU está tratando da situação. A secretária de Estado norte-americana, Heather Nauert, denunciou que a tática de cerco que impede a chegada de alimentos à população civil agrava a questão humanitária. A ONU já havia pedido um cessar-fogo e ontem reforçou o pedido para que haja uma pausa de pelo menos 1 mês para que civis recebam atendimento médico e deixem a área. 12h26, vamos balançar as redes, hora dos gols da Liga dos Campeões da Europa. O Bayern de Munique já era favorito no confronto contra o Besiktas da Turquia. E a vantagem numérica por 74 minutos praticamente definiu a disputa. Vida foi expulso aos 16 minutos de jogo. Ainda assim, o Besiktas soube segurar o ímpeto do Bayern.
tanto que o time alemão só conseguiu marcar com o Müller nos minutos finais. Na etapa final, o gás dos turcos acabou e o Bayern voltou decidido a definir a classificação no primeiro jogo. Jogando com a defesa adiantada, o time alemão pressionou do início ao fim e não teve muitas dificuldades para golear. Müller, Coman e Lewandowski 2 vezes fecharam o placar em 5-0 e praticamente garantiram a vaga às quartas de final. No Stamford Bridge, em Londres, o Chelsea recebeu o Barcelona e saiu na frente com um belo gol do brasileiro William, que talvez tenha feito um dos seus melhores jogos da carreira com a camisa dos Blues. Mas, para seu azar, do outro lado estava um dos melhores da história. Mordido pelos 8 gols de seca que carregava contra o rival, Messi marcou o gol de empate dos espanhóis. O Barça poderá empatar por 0-0 para avançar às quartas. Jornal Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a gravidez na adolescência. Ótima tarde, a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau. No Bugil Deba. Até quinta, em coreano. Todo dia é isso. Vem comigo.